A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, em Atos, capítulo 27. Em Atos, capítulo 27, vai contar sobre a história de Paulo indo para Roma. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, a curtir os nossos vídeos e a compartilhar, para que a mensagem chegue o mais longe possível e a palavra de Deus venha trabalhar no seu coração. Hoje eu quero falar a respeito de Paulo. Paulo estava no meio do oceano, estava em uma embarcação. Foi um caminho complicado, mas era uma missão, era um propósito que tinha na vida de Paulo. E Paulo precisava passar por aquele caminho. Tanto é que em uma das noites, um anjo aparece a Paulo e fala tudo o que iria acontecer. E no final, o anjo afirma no coração de Paulo: é necessário que você passe por isso, porque você tem que falar com César, o imperador de Roma. E eu quero transmitir essa mensagem que não importa a tempestade, não importa a embarcação que nós estamos vivendo, a gente precisa confiar na promessa, a gente precisa confiar no propósito de Deus, que Deus tem na minha vida e na sua vida. E na vida de Paulo não foi diferente. Olha que maravilhoso aquilo que Paulo passou. Parecia que tudo ali iria dar errado, tinha tudo para dar errado. Mas, ao contrário, Paulo tinha a direção de Deus, tinha a instrução de Deus. E todos que estavam no barco de Paulo afirma que eles não iriam morrer, que eles precisavam confiar nele porque Deus tinha falado com ele. Tem pessoas que estão no barco com você, que dependem de você, que dependem de uma palavra que você lança, que depende de uma atitude de você que você tenha. Tem muitas pessoas que estão olhando para a sua vida e você nem sabe, mas é importante você confiar a Deus, porque quando Deus dá a ordem, Deus não falha. E eu tenho certeza e convicção de que se você está centrado na palavra, ouve a voz de Deus, essas pessoas serão bem conduzidas. E não importa a tempestade, o barco pode até vir a pique, mas ninguém vai morrer nesse barco, porque Deus está na direção. O propósito era chegar em Roma e falar com César, e foi o que aconteceu. Ele chegou lá. E eu quero dizer para você que o propósito ele é maior do que todas as provações, que o propósito de Deus na tua vida é maior do que tudo. Você precisa confiar em Deus e deixar Ele guiar essa embarcação. E se porventura ir à deriva, pode ter certeza que você não irá morrer, porque Deus está no controle. Quando nós falamos de embarcação, logo também me vem a passagem de Jonas. Só que foram momentos diferentes. Paulo estava sendo conduzido por Deus. Um anjo desceu para falar com Paulo e Paulo foi obediente à sua voz. Ele tentou avisar o centurião e aos seus homens daquele barco para que eles não fossem naquela direção, para que eles parassem. Mas eles insistiram, continuaram e o barco veio a pique, o barco veio aos destroços. Ao contrário de Jonas, Jonas estava fugindo e Deus começou a trabalhar sobre aquele barco. Tudo que estava naquela embarcação teve que ser jogado fora, para que ele viesse se posicionar. E então ele pediu para ser jogado no mar, porque sabia que o problema daquela embarcação era ele, que não estava indo na direção que Deus queria, que era Nínive naquele momento. Então, eu quero que você reflita. Tem dois tipos de pessoas nessa história. Aquele que tenta fugir do chamado e aquele que vive o chamado. Aquele que escuta a voz de Deus e não pratica, mas aquele que escuta e pratica. E nesse vídeo de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa praticante daquilo que Deus tem falado sobre a sua vida? Ou você simplesmente ouve a voz de Deus e faz igual Jonas? Eu não quero ir. E agora Deus vai permitir. Se você não quer ir por bem, você vai por mal. Mas você vai viver o propósito de Deus. E eu quero convidar você. Não deixe que o barco venha se tornar em destroços. Não deixe o barco afundar. Permita que Deus venha estar no controle da sua vida e te direcionar para o propósito. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Você que parou para ver esse vídeo, eu também queria dizer que nós conseguimos uma patrocinadora para os nossos vídeos. E o nome da patrocinadora é Rocket Trip Viagens. Se caso você precisar viajar, entre em contato, nós vamos deixar o link na descrição e você vai ter um belo desconto.